A mensagem chegou enquanto eu estava parada no trânsito na I-25, o sol da tarde refletindo forte no carro à minha frente. No banco do passageiro havia uma pequena sacola de presente, bem embrulhada e com aparência alegre. Dentro dela estavam brincos de concha, delicados ganchos de prata segurando pequenas cavris peroladas. Eu tinha comprado aquilo para minha mãe usar no cruzeiro da família. Eles tinham aquela cara de joia de quem observa o mar de uma varanda, sentindo o cheiro de sal no ar. Eu já imaginava ela sorrindo, tocando neles de leve, talvez até dizendo que, pela primeira vez, eu tinha bom gosto. Meu celular vibrou no console. Olhei esperando um lembrete de trabalho ou alguma mensagem casual de um amigo. Era da minha mãe. Sorri antes mesmo de ler. Então li. Você não vai vir. Seu pai quer apenas a família. Só isso. 7 palavras. Nenhuma explicação, nenhum pedido de desculpas, apenas um corte seco e frio. O sorriso desapareceu na hora. Minha respiração travou no peito. Li de novo, achando que tinha entendido errado, que talvez fosse um engano ou uma mensagem enviada à pessoa errada, mas não era. Estava lá, sob o nome dela, uma frase limpa e cruel. O cruzeiro que eu tinha pago, planejado durante 6 meses até os mínimos detalhes, incluindo reservas de jantar. A viagem dos sonhos da minha família, custeada inteiramente com meu bônus do trabalho, resultado de semanas virando noites. E agora eu simplesmente não fazia parte disso. Um carro atrás buzinou. Olhei para frente e vi que o sinal tinha aberto. Minhas mãos tremiam no volante enquanto eu acelerava, sentindo o corpo estranho, como se não fosse meu. A sacola de presente ao meu lado de repente parecia ridícula. Os brincos de concha pareciam uma piada sem graça. Eu dirigia sem saber para onde ia, apenas seguindo o fluxo dos carros, com a mente vazia, exceto por aquelas 7 palavras repetindo sem parar: seu pai quer apenas a família. A implicação era clara demais, quase um golpe direto. Eu não era família. Não de verdade. Eu era quem pagava, quem resolvia, quem tornava tudo possível. Eu era a conta bancária, a solução prática, a pessoa chamada quando algo precisava ser coberto, não alguém que realmente pertencia ao momento. Meu nome é Millie Miller. Tenho 33 anos. Moro em um apartamento em Denver que comprei sozinha, e durante toda a minha vida tentei ser uma boa filha, uma boa irmã, uma boa pessoa. Eu acreditava que ser boa era ser generosa. Que amor era algo provado com esforço, com apoio, com sacrifício. Mas ali, parada no trânsito, encarando aquela mensagem, eu entendi pela primeira vez que aquilo não era amor. Era uma troca. E a troca tinha sido concluída. Eles tinham o que queriam. Não precisavam mais de mim. Naquele instante, a névoa em que eu tinha vivido por 30 anos começou, finalmente, a se dissipar. E eu percebi que meus pais não me viam como uma filha que amavam, mas como um recurso que podiam usar. Eu era o fundo de emergência deles, a rede de segurança, o atalho para uma vida melhor. E no momento em que esse atalho já tinha sido usado, a minha presença deixou de ser necessária. Na verdade, passou a ser um incômodo. Mas antes de eu te contar como tudo virou do avesso, já deixa o like, se inscreve e comenta de onde você está assistindo, porque essa história começa bem antes do ponto em que tudo desmoronou. Crescendo, eu achava que amor se escrevia como a salvar. Toda a minha infância dentro da família Miller girava em torno da mesma função: eu era a consertadora, a responsável, a adulta precoce que limpava a bagunça que não tinha feito. No começo eram coisas pequenas. Minha irmã mais nova, Vanessa, quebrava uma lâmpada e eu acabava levando a culpa, porque eu já sabia que meus pais estavam sobrecarregados demais para lidar com mais um problema. E, no fim, as lágrimas dela sempre pareciam mais convincentes do que as minhas. Eu aprendi cedo que um sacrifício silencioso dói menos do que uma discussão barulhenta. O primeiro grande resgate veio quando eu tinha 16 anos. O pequeno negócio de construção do meu pai, no qual ele tinha colocado a vida inteira, quebrou. A crise de 2008 atingiu a nossa casa como um furacão. Eu lembro do silêncio que tomou conta da nossa casa depois disso. O telefone tocava e ninguém atendia. Era como se até o ar tivesse ficado mais pesado. Meu pai passava o dia no sofá, vendo televisão sem som. Minha mãe tentava transformar um único pacote de macarrão em 3 refeições. E eu trabalhava em 2 empregos depois da escola.
Um restaurante simples, com cheiro de fritura grudado na roupa, e um mercado, empacotando prateleiras até tarde. Não era muito dinheiro, mas para mim era tudo. Era a minha chance de juntar para um carro usado, pagar inscrições de faculdade, tentar escapar daquele mundo apertado em que eu vivia. Uma noite, cheguei em casa tarde, com cheiro de detergente e chão molhado, e encontrei minha mãe chorando na mesa da cozinha, cercada por contas. O carimbo vermelho de um último aviso parecia brilhar sob a luz fraca. Sem pensar muito, fui até o meu quarto, peguei o dinheiro que eu guardava escondido debaixo do colchão e coloquei na mesa ao lado dela. Eram mais de $500. Era tudo o que eu tinha conseguido juntar. Ela olhou para o dinheiro e depois para mim. E não havia gratidão no rosto dela. Era algo entre alívio e vergonha. Ah, Millie, você não devia fazer isso, ela sussurrou. Mas ela pegou o dinheiro. E nunca me devolveu. E foi assim que o padrão começou. Eu virei o plano de emergência. Quando Vanessa decidiu que queria entrar numa faculdade particular de artes liberais, muito além do que a gente podia pagar, eu fui quem assinou os empréstimos junto com ela. Na época, eu estava no meu primeiro emprego de verdade em marketing, ganhando mal o suficiente para pagar meu aluguel e minha própria dívida estudantil. Mas Vanessa tinha um sonho. Ela queria a experiência universitária completa. Essa experiência durou um semestre. Ela desistiu dizendo que não se identificava com os professores e voltou para casa com nada além de uma montanha de dívidas. Meus pais estavam preocupados. Isso vai acabar com o crédito dela, disse meu pai. Ela nunca vai conseguir recomeçar, minha mãe completou. Então, eu dei esse recomeço para ela. Eu comecei a pegar trabalhos freelance à noite e nos fins de semana, escrevendo textos de marketing para empresas até meus olhos arderem. Foram 2 anos nesse ritmo, sem pausa de verdade, mas eu consegui quitar cada centavo das dívidas estudantis da Vanessa. O obrigada dela veio na forma de uma frase jogada no ar, como se fosse um detalhe irrelevante, que eu tinha sorte por ser boa com dinheiro, como se aquilo fosse um talento fofo e não uma necessidade brutal para sobreviver. Ela nunca manteve um emprego fixo. Ficava pulando de um projeto apaixonante para outro, todos bancados pelos meus pais, que, por sua vez, muitas vezes eram bancados por mim. E assim virou rotina, qualquer emergência da família era automaticamente a minha emergência. Qualquer conta inesperada acabava na minha mão. E toda vez que eu ajudava, o obrigado já vinha acompanhado de outro pedido antes mesmo de terminar a frase. Em casa, eu não era chamada de Millie. Era a responsável. E durante anos eu usei esse título como se fosse uma medalha. Eu achava que significava confiança, que eu era vista como forte, confiável, madura. Eu não percebia que a responsável era só um código elegante para conveniente. No fundo, eu era o caixa eletrônico da família e o meu PIN era culpa. Depois da faculdade, eu trabalhei sem parar. Joguei tudo o que tinha na carreira de marketing e análise de dados. Eu era boa no que fazia. Enxergava padrões onde ninguém via nada. Subi rápido, fui promovida, recebi bônus, fui construindo alguma estabilidade. Com 29 anos, comprei meu primeiro apartamento. Tinha plano de aposentadoria, reserva financeira, tudo no papel certo. Eu estava montando uma vida que meus pais só conseguiam imaginar, e eu realmente achei que isso ia deixá-los orgulhosos. Mas aconteceu o contrário. Meu sucesso parecia incomodá-los. Era como se a minha estabilidade deixasse ainda mais evidente a instabilidade deles e isso virasse ressentimento. Nos jantares de domingo, minha mãe olhava ao redor do meu apartamento moderno e limpo e soltava comentários como: dinheiro muda as pessoas, Millie. Deixa elas frias. E meu pai sempre completava, com aquele tom de aviso: não esquece de onde você veio. Eu nunca esqueci. Esse era justamente o problema. Eu nunca esqueci o rosto da minha mãe naquela mesa da cozinha. Nunca esqueci o silêncio do meu pai no sofá, como se o mundo estivesse sempre prestes a desabar. Nunca esqueci a sensação de que, se eu não segurasse tudo, nada ficaria de pé. Por isso, quando surgiu a ideia de um cruzeiro em família, eu nem hesitei. Era mais uma chance de resolver tudo. De consertar. De comprar felicidade, e, no fundo, talvez comprar amor também. Tudo começou como um comentário solto durante um jantar na minha casa.
Eu tinha feito um assado, o prato favorito do meu pai. A gente estava sentado na minha mesa de jantar, a mesma que eu tinha levado um ano inteiro para conseguir pagar. Por alguns minutos, tudo parecia normal. Quase leve. Até que minha mãe soltou um suspiro longo, dramático, aquele tipo de suspiro que ela já sabia usar como ninguém. E ficou olhando pela janela, para o horizonte de Denver, como se estivesse vendo uma vida que não era a dela. Você sabe, ela disse, com a voz suave, quase melancólica, seu pai e eu sempre sonhamos em conhecer o Caribe. Uma viagem de verdade em família, num daqueles navios enormes. Meu pai entrou no clima na hora. Soltou um suspiro pesado, bem ensaiado, daqueles que parecem carregar o mundo nas costas. Mas cruzeiro é caro, minha filha, isso aí é muito fora da nossa realidade. Vanessa, sem tirar os olhos do celular, comentou como quem não está envolvida em nada. Seria bom dar uma escapada desse estresse todo. Estresse. Eu nem sabia direito qual era o deles. O maior desafio diário dela era escolher qual série assistir. Eu olhei para os três. O rosto esperançoso da minha mãe, a derrota cuidadosamente encenada do meu pai, a indiferença confortável da minha irmã. Era como uma peça ensaiada com perfeição e eu era a única plateia. Anos atrás, talvez eu tivesse engolido isso sem perceber. Mas agora, com um pouco mais de distância, dava para ver claramente os fios sendo puxados. Mesmo assim, uma parte minha, mesma Milly de 16 anos que ainda acreditava que amor era resolver problemas, mordeu a isca. Eu queria acreditar que aquilo não era um teatro. Queria acreditar que isso finalmente ia juntar a gente de verdade. Sorri, sentindo aquele impulso antigo de ser a solução de tudo. Deixa comigo, eu disse. Acabei de receber meu bônus no trabalho. Foi um trimestre ótimo. Eles protestaram. Mas era aquele tipo de protesto fraco, meio automático, que na verdade significa, insiste mais, por favor. Ah, não, Milly, a gente não pode deixar você fazer isso, minha mãe disse, já olhando de canto para meu pai, com um brilho nos olhos. Esse é o seu dinheiro. Você trabalhou tanto. É pela família, eu cortei. E eu quero isso. A gente podia ir todo mundo, juntos. E pronto. O jogo virou. O rosto deles mudou na hora. Como se alguém tivesse acendido uma luz. De repente, eu era de novo a responsável, a incrível, a generosa. Durante o resto do jantar, tudo virou elogio. O assado estava perfeito. Meu apartamento era lindo. Eu era uma filha exemplar. O clima na mesa ficou quente, quase viciante. Eu absorvi aquilo como se fosse verdade absoluta. E me convenci de que era isso que família de verdade sentia. Na semana seguinte, minha vida virou um turbilhão de planejamento. Eu passava noites inteiras em sites de cruzeiros, comparando rotas, lendo avaliações, escolhendo cada detalhe como se estivesse montando um sonho sob medida. Não era só uma viagem. Eu quis fazer direito. Comprei 6 passagens, minha mãe, meu pai, Vanessa, o namorado vai e volta dela, Brandon, e ainda minha tia e meu tio, porque minha mãe fez questão de dizer que a família não pode ficar de fora. Eu fiz upgrade de tudo. Cabines com varanda viradas para o mar. Pacotes de excursão em cada parada, mergulho nas Bahamas, ruínas antigas no México, tirolesa na floresta da Jamaica. Comidas premium, restaurantes especiais, shows italiano. Wi-Fi ilimitado. Pacote de bebidas liberado. Eu literalmente planejei cada segundo para que nada pudesse dar errado. Eu queria perfeição. Uma memória tão boa que apagasse todas as outras. No final, quando fechei tudo, o total apareceu na tela. $21.840. Eu fiquei olhando para o valor na tela por um tempo longo demais antes de apertar em confirmar pagamento. Era mais dinheiro do que eu já tinha gasto em qualquer coisa, exceto a entrada do meu apartamento. Um pedaço considerável das minhas economias desaparecendo em segundos. Mesmo assim, enquanto digitava os dados do cartão, eu me forcei a acreditar que aquilo fazia sentido. Era um investimento na minha família. A minha chance de finalmente não ser só a pessoa de fora que paga tudo, mas alguém que realmente pertence. Enviei os e-mails de confirmação e os recibos de reserva para o grupo da família.
Fiquei esperando aquela reação óbvia, ligações animadas, mensagens cheias de exclamação, algum obrigada, Millie, isso é incrível, nunca fizeram isso por nós. O celular vibrou. Mensagem da minha mãe. Um coração vermelho. Só isso. Um emoji. Para uma viagem de mais de $21.000 e um sonho inteiro que eu tinha construído na cabeça, aquele foi o agradecimento. E o pior é que eu me convenci de que estava tudo bem. Um mês antes do cruzeiro, eu tive a ideia de mandar um presente simples, como aquecimento. Encontrei um site de bordado personalizado e encomendei polos azul marinho combinando para todos. Na frente, em letras brancas bem alinhadas, estava escrito, Cruzeiro da Família Miller 2025. Sim, era meio brega. Eu sabia disso. Mas eu já estava imaginando a gente usando aquilo numa foto no convés do navio, todo mundo sorrindo, vento no rosto. Uma prova física de que aquela família funcionava. Embalei tudo com cuidado e mandei para a casa dos meus pais. Alguns dias passaram sem resposta. Eu dizia para mim mesma que estavam ocupados. Ou que talvez quisessem agradecer pessoalmente. Mas uma sensação estranha começou a crescer no meu peito, silenciosa e incômoda. Chequei o rastreio, entregue há 2 dias. E mesmo assim, silêncio. Até que, na manhã seguinte, meu celular vibrou com a mensagem que literalmente abriu um buraco na minha rotina. A mesma que eu li parada no trânsito. Você não vai vir. Seu pai quer apenas a família. Por um segundo, meu cérebro tentou transformar aquilo em piada. Uma brincadeira de mau gosto, mas ainda assim uma brincadeira. Meu pai sempre foi meio direto demais. Eu respondi com um simples ponto de interrogação. O celular vibrou quase na hora. Outra mensagem da minha mãe. Vai ser menos estranho assim. A Vanessa merece um descanso. Menos estranho? Que tipo de frase era aquela? Meu coração começou a bater forte, como se tivesse perdido o ritmo. Descanso do quê? Pensei. A Vanessa não trabalhava de verdade havia 3 anos. A vida inteira dela já era um descanso financiado por mim. Tentei ligar para minha mãe. Chamou uma vez e caiu direto na caixa postal. Meu pai, mesma coisa. Vanessa também. Todos ignorando. Um a um. O pânico começou a subir. Abri o grupo da família para perguntar o que estava acontecendo. Mas o grupo simplesmente não estava mais lá. Ele não estava mais na minha lista de mensagens. Meus dedos ficaram meio desajeitados enquanto eu procurava, como se o meu cérebro se recusasse a aceitar o que meus olhos já tinham entendido. Será que tinham apagado o chat inteiro? Aí veio um pensamento ainda pior. Entrei no contato da Vanessa e tentei criar um novo grupo. Apareceu um erro. Eu não podia mais adicioná-la. Eu tinha sido removida. Bloqueada. Cortada. Naquele momento, o sangue pareceu sumir do meu corpo. Fiquei sentada no sofá, olhando as luzes da cidade pela janela, sentindo um tipo de solidão que eu nunca tinha experimentado antes. Não era só tristeza, era um vazio bruto, quase físico. Como se eu tivesse sido apagada com alguns cliques. Mais tarde naquela noite, recebi uma mensagem da minha prima Sara. Ela era uma das poucas pessoas da família que enxergava tudo com um pouco mais de clareza. Ela não escreveu nada. Só mandou um print. Era de um grupo novo. Um grupo onde eu não estava. O nome, Equipe Cruzeiro Miller. No print, minha irmã Vanessa aparecia segurando uma das polos azul marinho que eu tinha mandado. A legenda dizia: já com nosso uniforme de viagem. Tô tão animada para uma viagem sem drama. Ainda bem que a Millie decidiu que estava ocupada demais com o trabalho para ir cara sorrindo e com olhos sorridentes. Esse emoji no final, foi o que me quebrou. Aquela crueldade leve, quase divertida. Eles tinham reescrito a história inteira. Não era que eu tinha sido excluída. Eu só estava ocupada. Eles estavam indo na viagem que eu paguei, usando o dinheiro que eu dei, enquanto me transformavam na pessoa arrogante que não quis aparecer. O cruzeiro que eu paguei. As cabines que eu fiz upgrade. Os passeios que eu escolhi um por um. E eu não existia ali. Passei a noite inteira sentada no sofá,
com a luz azul do notebook iluminando cada recibo e confirmação de reserva. Estava tudo ali, repetido como um mantra. Cobrado de Millie Miller. Titular do cartão, Millie Miller. E-mail de contato, milliemiller@email.com. Cada detalhe daquela viagem dos sonhos deles levava meu nome. Mas eu não chorei. A dor era profunda demais para isso. Em vez de lágrimas, veio algo mais frio, uma raiva densa, silenciosa, que parecia se instalar nos meus ossos. Olhei para o meu nome nos documentos e algo dentro de mim mudou. Eles tinham me tirado da história deles. Tinham me transformado na vilã conveniente. Achavam que podiam pegar tudo e simplesmente me descartar depois. Só que, enquanto eu encarava aquelas confirmações, eu entendi uma coisa com clareza absoluta. Eu não precisava de vingança. Vingança é emocional demais, bagunçada demais. O que eu precisava era controle. E eles mesmos tinham acabado de me lembrar que eu ainda tinha todo ele. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei ali enquanto o céu mudava de preto para cinza, depois para um rosa fraco e quase indiferente. Quando o sol finalmente nasceu, veio junto uma calma estranha. Não era alívio, era clareza. Eu sabia exatamente o que precisava ser feito. Às 8h01 da manhã, fiz um café e sentei no computador. Abri um e-mail de confirmação do cruzeiro e procurei o número da central de atendimento da agência com a qual eu tinha feito a reserva. Respirei fundo, tomei um gole de café e disquei. Uma voz simpática atendeu do outro lado. Obrigada por ligar para Oceanic Getavais, aqui é a Brenda. Como posso te ajudar hoje? Eu ajustei minha voz na hora, deixando ela calma, neutra, quase educada demais sem deixar escapar nada do que estava fervendo por dentro. Oi, Brenda. Meu nome é Millie Miller. Estou ligando sobre uma reserva que fiz para o cruzeiro da família Miller. Número de confirmação 74B3982. Ouvi o som de teclado do outro lado. Sim, senhora Miller, estou vendo aqui. Um grupo de 6 pessoas indo para o Caribe Oriental no navio Starlight Serenity. Parece uma viagem maravilhosa. Como posso ajudar? Preciso fazer alguns ajustes na reserva, eu disse, tranquila. Claro, ela respondeu. O que a senhora gostaria de alterar? E ali, era o ponto sem volta. Primeiro, comecei, olhando a lista de extras que eu tinha pago, quero cancelar todos os pacotes de jantar premium dos passageiros. Todos os 6? Houve uma leve surpresa na voz dela. Todos os 6, senhora Miller? Todos os 6, confirmei. Eles vão usar só o buffet principal e as opções incluídas. Mais alguns cliques no teclado. Certo. Já removido. O reembolso de $1.800 será devolvido ao cartão em 3 a 5 dias úteis. Um pequeno choque de satisfação passou por mim. Ótimo. Próximo, quero cancelar o Wi-Fi ilimitado e os pacotes de bebidas de todos também. Entendido, isso gera um reembolso adicional de $2.460. Perfeito, eu respondi. Continuei descendo a lista, item por item. Excursão de snorkel, cancelada. Passeio de tirolesa, cancelado. Cabana privada na praia, cancelada. A cada clique do teclado da Brenda, eu sentia como se estivesse recuperando algo meu. Não dinheiro, mas controle. Cada coisa que eles tinham tratado como garantida estava sendo retirada, peça por peça. Até que chegamos ao ponto principal. Brenda, preciso alterar também as cabines. Claro. Que tipo de alteração? Os 5 quartos com varanda em nome de Richard Miller, Susan Miller, Vanessa Miller, Brandon Smith e meus tios, quero fazer do grade. Do outro lado da linha, houve uma pausa. Do grade, senhora? Sim, respondi sem hesitar. Quero as cabines interiores mais básicas que tiverem. As mais baratas. Se possível, nos andares mais baixos. O silêncio ficou um pouco mais pesado dessa vez. Eu quase conseguia imaginar a Brenda ali, em algum escritório, tentando entender que tipo de situação familiar estava lidando. Certo, senhora Miller, posso colocá-los no deck 2. São cabines internas pequenas, sem janela. Isso está ok? Perfeito, eu disse.
E pela primeira vez em 24 horas, eu sorri de verdade. E quanto à sua passagem, Sra. Miller? Ela perguntou. A suíte master do deck da cobertura, a senhora também quer cancelar? Aquilo era a parte mais importante do plano. O ponto em que controle deixava de ser só controle e virava resposta. Não, eu disse, com a voz leve, quase tranquila demais. Vou manter a minha. Eu vou. Fiz uma pausa curta. Só não vou com eles. As 2 semanas entre aquela ligação e o dia do embarque foram as mais silenciosas da minha vida. Eu esperava alguma coisa. Uma tempestade. Uma sequência de mensagens irritadas, ligações sem fim, talvez até alguém aparecendo na minha porta exigindo explicações. Mas não veio nada. Só um silêncio estranho, quase desconfortável. Era como se, ao me tirarem da viagem, eles tivessem me apagado da vida deles também. Sem perceber, eles continuavam seguindo adiante, totalmente convencidos de que nada tinha mudado. E eu, deixei. No dia do embarque, em Miami, tudo parecia irreal. Eu sempre tinha viajado cercada de gente, família, amigos, conversas cruzadas, decisões de última hora. Desta vez, caminhei sozinha pela passarela de embarque. Vi famílias rindo, tirando fotos, crianças correndo entre os pais. E senti algo inesperado. Não era solidão. Era distância. Uma espécie de leveza estranha, quase desconcertante. Como se, pela primeira vez, eu não estivesse responsável pela felicidade de ninguém além da minha. O navio já tinha meu nome no sistema, Suite Master do Penthouse. Um funcionário pegou minha mala única e me levou até um elevador privativo. Quando a porta abriu, eu entendi o nível daquilo. A suíte era maior do que o meu primeiro apartamento inteiro. Sala ampla, cama king size, banheiro de mármore com banheira de hidromassagem, e uma varanda enorme que contornava a lateral do navio, com vista aberta para o mar em 180 graus. Uma garrafa de champanhe já esperava no gelo, junto com um bilhete de boas-vindas endereçado à Sra. Miller. Fiquei na varanda por um tempo, sentindo o vento quente do oceano no rosto, e percebi algo que não sentia havia anos. Paz. Não era luxo. Não era status. Era espaço. Um lugar que ninguém podia invadir. E, no fundo, eu sabia, o confronto estava vindo. Um navio daquele tamanho ainda era um espaço fechado. Não tinha como evitar por muito tempo. No primeiro dia, eu não fiz nada além de me instalar. Desfiz a mala com calma, como se tivesse todo o tempo do mundo. Tomei um banho longo. Pedi comida no quarto e comi na varanda, vendo Miami ficando pequena no horizonte. Parecia quase um experimento social. Eu não estava dentro da história deles. Eu estava assistindo de fora. E, em algum momento, comecei a pensar neles. Imaginei o momento em que chegaram ao porto, entregaram as malas e foram guiados, não para os andares altos e luxuosos, mas para o deck 2. Cabines apertadas, sem janela, com espaço mínimo. Eu quase conseguia ver a confusão surgindo primeiro. Depois a indignação. A porta abrindo. O silêncio pesado. E o som constante baixo do motor do navio vibrando pelo chão, lembrando que não havia saída fácil dali. Eu não os vi em nenhum momento naquele primeiro dia ou naquela primeira noite. Jantei sozinho em um restaurante mais tranquilo, reservado para hóspedes das suítes, um benefício que eu nem sabia que existia quando fiz a reserva. Por um instante, até comecei a pensar que talvez a gente conseguisse se evitar durante toda a semana. Na noite seguinte, decidi encarar o buffet principal. O lugar era caótico, cheio de vida, uma mistura de barulho de pratos, conversas altas e cheiro de comidas do mundo inteiro. Peguei meu prato e encontrei uma pequena mesa perto da janela, e foi então que eu os vi. Eles estavam na fila das sobremesas, e a cena era quase caricata. Meu pai parecia um raio de tempestade prestes a explodir de raiva. Minha mãe estava visivelmente esgotada, com os ombros caídos e um ar de cansaço que parecia pesar mais do que ela. Vanessa gesticulava sem parar, reclamando de algo com uma expressão de completo desprezo. Mesmo de longe, dava para sentir aquele clima pesado de frustração deles. Minha mãe foi a primeira a me notar. Ela varreu o salão com os olhos até me encontrar e congelou na hora, com a mão parada no ar, quase tocando um pedaço de bolo de chocolate.
O rosto dela perdeu a cor em segundos, como se tivesse visto algo impossível. Ela cutucou meu pai. Ele seguiu o olhar dela e, no instante em que me viu, estreitou os olhos e travou o maxilar. Não parecia surpresa, parecia irritação, como se a minha presença fosse um problema pessoal dele. Vanessa percebeu logo depois. Quando virou e me viu, ficou vermelha de um jeito quase agressivo, não de choque, mas de vergonha mal disfarçada. Eu não desviei o olhar. Não me escondi. Só dei mais uma garfada na salada e encarei os três com calma. Eles se reuniram às pressas, cochichando entre si, e logo abandonaram a fila de sobremesas e vieram na minha direção, como um bloco único de indignação mal resolvida. Meu pai falou primeiro, com a voz baixa e dura: "O que você está fazendo aqui?" Engoli a comida com calma e sorri de leve. "Como assim?" "Eu estou de férias." Olhei de um para o outro, sem pressa. "Vocês disseram que era uma viagem só da família." "E eu sou família." "Então, aqui estou." Aquilo pareceu travar os três por alguns segundos. Nenhum deles respondeu. Os olhos da Vanessa desceram até meu pulso, onde a pulseira dourada da suíte que funcionava como chave brilhava claramente. Em contraste, os deles usavam aquelas pulseiras azuis simples e baratas do pacote básico. A expressão dela mudou na hora, como se alguma ficha tivesse caído junto com a raiva. Antes que conseguissem reagir, eu me levantei com meu prato na mão. "Bom, isso foi interessante", disse com leveza. "Vou assistir ao show. Aproveitem o buffet." E fui embora sem olhar para trás, sentindo o olhar deles queimando nas minhas costas. Mais tarde naquela noite, o verdadeiro equilíbrio da história apareceu de outro jeito. Eu tinha uma reserva no melhor restaurante do navio, o Ocean Prime Chartreuse. Fui conduzida até uma mesa aconchegante, com vista direta para a entrada. Cerca de meia hora depois do início do meu jantar, enquanto eu aproveitava uma sopa de lagosta deliciosa, vi quando eles chegaram à recepção do restaurante. Dessa vez estavam mais arrumados, claramente tentando salvar o desastre que estava sendo a viagem deles. Meu pai usava um blazer que parecia desconfortável, e a Vanessa estava com um vestido que provavelmente tinha sido comprado no crédito que ela não teria como pagar depois. A hostes os recebeu com um sorriso educado. "Boa noite. Vocês têm reserva?" "Família Miller, 6 pessoas", meu pai respondeu, num tom seco. Ela digitou no sistema, e o sorriso dela vacilou por um segundo. "Desculpe, senhor, não encontro nenhuma reserva com esse nome." "Estamos no grupo Miller", minha mãe entrou na conversa rapidamente, já com a voz tensa. "Nossa filha fez a reserva para a gente." A hostes tentou de novo, olhando a tela com mais atenção. "Entendo. E qual é o número da cabine de vocês?" Meu pai falou o número. Dessa vez, a expressão dela mudou de confusa para claramente constrangida. "Ah, entendi. Me desculpem, mas o restaurante de carnes é uma área de jantar especial. Os privilégios de alimentação vinculados às cabines de vocês são apenas para os restaurantes principais e o buffet." O rosto da minha mãe perdeu a cor na hora. Mas foi a Vanessa quem explodiu primeiro. Ela se inclinou para a mãe, sussurrando com raiva, mas alto o suficiente para o silêncio ao redor pegar parte da frase. "Você disse que a Millie pagou tudo. Você disse que era tudo incluso." A hostes ficou visivelmente sem graça, enquanto alguns clientes começavam a olhar na direção deles. "Me desculpem", ela repetiu, desconfortável, "mas não há nenhum pacote premium vinculado à reserva de vocês." Eles ficaram ali por mais um minuto, discutindo em voz baixa, cada vez mais tensos, até finalmente virarem as costas e saírem irritados. Eu tomei um gole lento do vinho, sem pressa nenhuma. Pouco depois, o garçom, um homem gentil chamado Marco que claramente tinha visto toda a cena, se aproximou da minha mesa. Ele se inclinou levemente, como quem compartilha um segredo. "Sua família lá na recepção?", perguntou se a hóspede da suíte presidencial, a senhora Miller, poderia fazer um upgrade no plano de refeições deles. Eu olhei para ele por um segundo. Pensei em todos os anos em que eu tinha feito exatamente isso: salvado, ajustado, pago, corrigido. "Não", eu disse, calma, sem agressividade. "Não vou fazer isso. Eles vão dar um jeito." Marco assentiu com um pequeno sorriso de respeito. "Perfeito, senhora Miller."
E voltou ao trabalho. Fiquei ali sozinha com meu prato, meu vinho e uma sensação estranhamente leve como se, pela primeira vez, eu tivesse realmente fechado uma porta que antes vivia entreaberta. No dia seguinte, depois do episódio nos Chachose, o clima no navio mudou para algo mais silencioso, quase forçado. Estávamos nas Bahamas, e eu passei o dia numa excursão que tinha escolhido só para mim, nadar com golfinhos. Foi um dia inteiro em uma espécie de bolha tranquila, onde eu me obriguei a não pensar neles. Por algumas horas preciosas, eu não era filha, nem irmã, nem solução de problema. Eu era só a Millie. Uma mulher de férias. A sensação era tão nova e intensa que, por alguns momentos, quase me fez esquecer da tensão que ainda existia por baixo de tudo aquilo. E ela continuava lá. Eu só via pequenos recortes deles ao longo dos dias, meu pai com aquela expressão fechada no cassino, como se o mundo inteiro estivesse contra ele, Vanessa no bar lotado do Lido Deck, sempre de costas, reclamando com alguém, minha mãe espalhada numa espreguiçadeira, com o corpo caído, como se até descansar fosse cansativo demais. A gente parecia dois ímãs invertidos dentro do mesmo navio sempre se repelindo, sempre evitando o mesmo espaço. E, sinceramente, eles estavam evitando a mim, e eu não me importava nem um pouco em fazer o mesmo. Cheguei a achar, ingenuamente, que o pior já tinha passado. No terceiro dia, encontrei um canto mais tranquilo na piscina Serenity, uma área só para adultos na parte de trás do navio. Era um contraste absurdo com as piscinas principais, sempre cheias e barulhentas. Eu tinha uma espreguiçadeira confortável, um livro grosso e um chá gelado cheio de gelo que suava no copo. O sol estava perfeito na pele, e o leve balanço do navio fazia tudo parecer ainda mais calmo, quase hipnótico. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava realmente em paz. Foi claro, foi exatamente nesse momento que eles decidiram aparecer. Eu senti antes de ver. A sombra caiu sobre o meu livro, bloqueando o sol. Quando levantei o olhar, lá estavam os três, meu pai, minha mãe e Vanessa. Não estavam gritando. Isso era pior. Estavam estranhamente silenciosos, com uma mistura de raiva e vergonha estampada no rosto, como se tivessem vindo para uma espécie de julgamento improvisado. Minha mãe ficou no centro. Braços cruzados com força, os nós dos dedos brancos de tensão. Quando falou, a voz dela saiu baixa, tremida quase um sussurro. Como você pôde fazer isso com a gente, Millie? Eu dei um gole lento no chá, sentindo meu coração acelerar um pouco, mas sem demonstrar nada. Coloquei o copo com cuidado na mesa, marquei a página do livro e fechei. Eu não ia dar a eles o prazer de me ver abalada. Não sei do que vocês estão falando, respondi com calma. Eu só estou aqui lendo meu livro. Vanessa deu um passo à frente na mesma hora. Para de se fazer de desentendida, ela disparou, o rosto todo vermelho de raiva. Você sabe exatamente o que fez. As cabines, os jantares cancelados, a gente tá virando motivo de piada nesse navio inteiro. Minha mãe completou, com a voz falhando num tom de vitimismo irritado. As pessoas estão olhando pra gente, Millie. Elas veem essas pulseiras azuis, sabem que estamos nas cabines baratas. Isso é humilhante. E ali estava. O verdadeiro centro de tudo. Não era arrependimento. Não era culpa. Não era nem sobre o que tinham feito comigo. Era sobre aparência. Sobre como eles estavam sendo vistos. Sobre o orgulho deles ter sido arranhado. Eles não estavam incomodados por terem me machucado. Estavam incomodados por estarem envergonhados. Naquele instante, uma clareza estranha e definitiva tomou conta de mim. Eles não eram capazes de enxergar o que tinham feito. Só conseguiam enxergar o que tinha sido feito com eles. Olhei para minha mãe ali na minha frente, o rosto dela completamente distorcido por uma mistura de raiva e vergonha, e não senti nada além de uma espécie de pena vazia, quase distante. Vocês estão parecendo ridículos, eu repeti, baixo, mas com uma clareza que atravessava o silêncio do deck Serenity. Algumas pessoas nas espreguiçadeiras próximas já começavam a olhar, percebendo que algo estava acontecendo. Deixa eu ver se entendi direito, continuei, sem alterar o tom. Vocês fizeram uma viagem de $21.000 que eu paguei. Depois me tiraram dela por mensagem, porque a minha presença seria estranha. Disseram para todo mundo que eu não fui porque estava ocupada com trabalho.
me tiraram do grupo da família. Vocês fizeram tudo isso, e ainda acham que os ridículos são vocês? Minha mãe estremeceu, ficando pálida por um segundo. Ela não respondeu. Você é amarga, Millie, a Vanessa soltou, mudando o alvo, com um sorriso torto de desprezo. No fim das contas, é sempre sobre dinheiro para você. Sempre foi. Só que deixa eu te falar uma coisa, dinheiro não compra classe. O nível de ironia daquela frase, vindo dela, ali, dentro de um cruzeiro pago inteiramente por mim, foi tão absurdo que quase me fez rir. Mas eu só encarei. Você está certa, Vanessa, eu disse, a voz fria e controlada. Não compra mesmo. Pausa curta. Mas compra passagem. Compra suíte com varanda. Compra jantar em restaurante bom. Compra passeio no mar. Deixei o silêncio crescer por um instante. E eu parei de comprar isso para vocês. Foi aí que tudo mudou. O rosto da Vanessa se fechou numa expressão de pura raiva, quase descontrolada. Meu pai, que até então só observava com o maxilar travado, finalmente soltou. Filha ingrata. E virou as costas. Minha mãe ainda me olhou uma última vez, com um misto estranho de ódio e desespero, como se ainda esperasse que eu resolvesse alguma coisa ali. Depois virou e foi atrás dele. Vanessa veio logo em seguida, lançando um olhar venenoso antes de desaparecer pelo convés. E assim, eles foram embora. A conversa que eu vim evitando por dias terminou em menos de 5 minutos. O silêncio que ficou depois foi estranho, quase leve. O sol voltou a bater na minha pele como se nada tivesse acontecido. Eu percebi que metade das pessoas ao redor tinha assistido tudo. Eu sentia aqueles olhares em mim, esperando alguma reação. No passado, isso teria me destruído. Eu teria sentido vergonha, calor no rosto, vontade de desaparecer. Mas agora, nada disso veio. Em vez disso, veio leveza. Como se um peso enorme que eu carregava desde sempre simplesmente tivesse saído dos meus ombros. Eu peguei meu chá gelado com a mão firme, abri o livro de volta na página marcada e continuei lendo. Sem pressa. Sem culpa. Sem olhar ao redor. Pela primeira vez na minha vida, eu estava sozinha de verdade e isso não parecia vazio. Parecia liberdade. O restante do cruzeiro seguiu em um tipo estranho de trégua silenciosa, quase artificial. Depois do episódio na piscina, ficou claro que minha família tinha entendido uma coisa simples: confronto não funcionava mais. A raiva deles era uma moeda que já não tinha valor nenhum comigo. Então eles mudaram de estratégia. Passei a ser tratada como se não existisse. Se eu entrava em algum lugar, eles saíam logo em seguida. Se nos cruzávamos no corredor, o olhar deles fixava em qualquer ponto da parede, do teto, do chão menos em mim. Eu virei algo invisível. Uma presença que eles fingiam não perceber. Chegava a ser quase irônico. No buffet, eu os via com os pratos empilhados de comida gratuita, todos com a mesma expressão pesada, como se aquilo fosse uma obrigação desagradável. Meu pai parecia estar indo para uma guerra toda vez que pegava uma fatia de pizza. Minha mãe mantinha aquele ar de vítima constante, como se estivesse vivendo um drama que ninguém mais entendia. E a Vanessa, só existia no modo tédio e irritação, jogada numa cadeira, mexendo no celular sem parar, provavelmente frustrada por não ter Wi-Fi para reclamar da viagem horrível. Enquanto isso, eu realmente aproveitava. Fiz aula de culinária. Assisti a todos os shows. Passei horas na varanda só olhando o mar, aquele azul infinito que parecia não ter fim. Era um tipo de paz diferente, mais profunda do que simples descanso. Era a paz de quem já entendeu o final da história. A confusão tinha passado. Eu tinha sobrevivido. E, de vez em quando, ao ver o jeito miserável com que eles circulavam pelo navio, vinha uma sensação estranha, não exatamente culpa, mas uma consciência silenciosa de que aquilo era definitivo. Consequência direta das escolhas deles. Eu só estava assistindo ao desfecho. Na manhã final, o navio atracou de volta em Miami. O clima festivo da semana deu lugar a uma correria ansiosa de milhares de pessoas tentando desembarcar ao mesmo tempo. Tomei um café da manhã cedo no lounge da suíte e esperei no quarto até chamarem meu horário, evitando o caos.
Quando fiquei sozinha na varanda pela última vez, olhando o porto se aproximando, uma coisa ficou cristalina na minha cabeça. A viagem tinha acabado. Mas o meu trabalho não. Não era mais sobre vingança. Era sobre encerrar tudo. Fechar portas. Trancar contas. Garantir que aquele antigo ciclo nunca mais pudesse ser reaberto. Um corte limpo. Depois de desembarcar, encontrei um café tranquilo no terminal, pedi um café e abri o laptop. A primeira coisa que fiz foi ligar para o setor de faturamento da companhia do cruzeiro. Bom dia, eu disse, com uma voz calma e profissional. Meu nome é Millie Miller. Estou ligando sobre um cruzeiro recente, reserva número 74B3982. Preciso contestar alguns valores na minha fatura final. Do outro lado, o atendente respondeu com educação padrão. Claro, senhora Miller. Poderia especificar quais cobranças? Sim, eu disse, já com a fatura aberta na tela. Estou contestando 5 excursões em terra na Bahamas, Jamaica e San Juan. Os hóspedes para os quais essas atividades foram reservadas não participaram. Eu não precisei explicar o motivo. Os registros já deixavam claro que apenas uma pessoa tinha feito check-in em qualquer uma das excursões, eu. Entendo, disse o atendente depois de alguns segundos. Posso processar o reembolso dessas taxas. Obrigada, eu continuei, no mesmo tom calmo. Também estou contestando as cobranças proporcionais dos serviços premium que faziam parte do pacote original, mas que foram cancelados antes do embarque. Pelos meus registros, alguns hóspedes não tiveram acesso a esses serviços, mas ainda assim houve cobrança parcial na minha conta. Ele colocou a ligação em espera por alguns instantes. Quando voltou, a voz já tinha outro tom, mais cuidadoso. A senhora está correta, senhorita Miller. Houve um erro de faturamento. Considerando as alterações significativas na sua reserva e os problemas relatados, fomos autorizados a emitir um reembolso substancial por serviços não utilizados e como forma de compensação pelo inconveniente. Ele me passou o valor. Quase $6.000. O último retorno de algo que tinha sido oferecido e rejeitado. Obrigada, eu disse simplesmente. Agradeço por resolver isso. Desliguei e fiquei alguns segundos em silêncio, tomando café. Aquele reembolso não era só dinheiro. Era confirmação. Era o registro oficial de que eles não tinham participado da experiência que eu tinha montado para eles. Mas eu ainda não tinha terminado. O cruzeiro tinha sido só uma parte da estrutura que eu tinha criado ao redor deles. Abri meu e-mail e comecei a procurar as outras confirmações. Encontrei a reserva do hotel perto do aeroporto de Miami, onde eles passariam a última noite antes do voo de volta. Era um hotel confortável, com piscina, restaurante, um lugar feito justamente para encerrar uma viagem com calma. A reserva estava no meu nome, garantida no meu cartão. Abri o link. Na tela, apareceu um único botão: cancelar reserva. Cliquei sem hesitar. Confirmação imediata. Reserva cancelada com sucesso. Depois disso, fui até o e-mail do serviço de carro executivo que eu tinha contratado para buscá-los no porto, levá-los ao hotel e, no dia seguinte, levá-los ao aeroporto. Eu queria que tudo fosse confortável, até o último minuto. Liguei para a central. Oi, eu disse. Preciso cancelar uma reserva para hoje à tarde. Sob o nome Miller. Passei o número de confirmação. Alguns segundos depois, a resposta veio. Certo. O serviço de transporte para o grupo Miller foi cancelado. A palavra cancelado soou diferente ali. Definitiva. Irreversível. Tudo que estava ligado ao meu nome, ao meu cartão, à minha decisão de cuidar deles, tinha acabado. Agora eles estavam por conta própria. Saindo do terminal esperando um carro com placa. Não haveria ninguém. Chegando ao hotel esperando o check-in. Não haveria reserva. Eles estariam perdidos em uma cidade desconhecida, sem plano nenhum e sem ninguém para recorrer. Uma versão mais antiga de mim teria ficado apavorada com isso. Eu teria sido engolida pela culpa, imaginando o desespero e a confusão deles. Mas, sentada naquele café, eu senti algo completamente diferente, uma calma profunda, quase silenciosa.
Eu não tinha abandonado a ninguém. Eles tinham se afastado de mim por vontade própria. Eu só estava aceitando as consequências do que eles mesmos criaram. Você não pode me tirar de uma família e, ao mesmo tempo, esperar que eu continue pagando hotel. Não pode me dizer que eu não sou bem-vinda e ainda assim contar com transporte pago. Aquilo não era vingança disfarçada. Era só o encerramento lógico de tudo que eles tinham escolhido. O último fio financeiro sendo cortado limpo, definitivo. A semana depois que voltei para Denver foi uma das mais tranquilas que eu já vivi. O silêncio que antes me deixava inquieta agora parecia um cobertor confortável. Eu esperava a explosão inevitável, ligações irritadas, mensagens agressivas, acusações distorcidas. Eu imaginava que, de alguma forma, eles dariam um jeito de me culpar pelo hotel cancelado e pelo carro que não apareceu, como se isso me colocasse de novo no papel de vilã. Mas nada veio. Meu celular ficou em silêncio. E, com o tempo, eu entendi o motivo. Eles não podiam me ligar para gritar comigo sem admitir que ainda esperavam que eu cuidasse de tudo depois de terem me descartado. O orgulho deles não permitia isso. Então escolheram o silêncio. E, dentro desse silêncio, eu comecei a respirar melhor. Voltei ao trabalho. Saí para jantar com amigos. Aproveitei a calma do meu apartamento, que pela primeira vez parecia realmente meu, não um lugar que poderia ser invadido a qualquer momento. Eu estava construindo uma vida sem eles. E, de forma inesperada, isso não doía. Isso estabilizava. Até que, numa noite, exatamente uma semana depois da minha volta, alguém bateu na minha porta. Não foi a campainha do interfone. Foi batida direta. Isso significava que já tinham sido autorizados a entrar no prédio. Meu estômago apertou. Fui até a porta e olhei pelo olho mágico. Era minha mãe. Sozinha. No corredor. Os ombros caídos, o corpo menor, mais envelhecido do que eu lembrava. Por um instante, meu impulso foi simples: fingir que não estava em casa. Ficar em silêncio até ela ir embora. Seria mais fácil. Mas não seria o fim. E eu sabia disso. Respirei fundo, destranquei a porta e abri. Não totalmente. Só o suficiente para ocupar o espaço entre nós, sem deixá-la entrar. Eu não a convidei. Ela levantou o olhar. Os olhos estavam vermelhos, inchados. Ela parecia exausta, derrotada. Toda aquela postura de crítica, de superioridade, de certeza, tinha desaparecido. No lugar disso, havia só um cansaço seco, quase envergonhado. Millie, ela disse, a voz baixa e rouca. Mãe, eu respondi, no mesmo tom neutro. Ficamos ali paradas por alguns segundos que pareceram mais longos do que eram de verdade. Ela claramente esperava ser convidada para entrar, sentar no meu sofá, transformar aquilo em uma conversa controlada do jeito dela. Mas eu não dei esse passo. Continuei na porta, imóvel, deixando o silêncio fazer o trabalho. Até que ela pareceu perceber que as regras antigas não funcionavam mais. Baixou o olhar, apertando a alça da bolsa entre os dedos. A gente passou do ponto, ela admitiu, quase num sussurro. No cruzeiro, na mensagem. A gente achou que. A frase morreu no meio. Ela tentava montar uma justificativa, alguma versão mais suave do que tinha acontecido, algum jeito de transformar aquilo em mal-entendido. Eu poderia ter deixado ela continuar. Poderia ter assistido mais uma vez essa tentativa de reescrever a história. Mas eu já estava cansada das histórias deles. Agora eu só queria a verdade. Interrompi, sem levantar a voz, sem agressividade, só firme. Vocês acharam que eu ia continuar pagando, eu disse. Acharam que podiam me tirar da família e ainda assim ficar com todos os benefícios de me ter por perto. Acharam que iam fazer a viagem que eu paguei, sem mim. Foi isso que vocês acharam. Ela levantou o olhar na hora. Os olhos dela abriram, surpresos, como se eu tivesse dito em voz alta exatamente o que ela nunca quis admitir nem para si mesma. Por um segundo, ela não conseguiu negar. Só ficou ali, parada. Depois, devagar, quase imperceptível, assentiu. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela. E naquele instante, tudo ficou claro demais.
O silêncio do meu pai não era ausência, era orgulho. Ele não veio porque não suportava admitir que estava errado. A ausência da Vanessa era outra coisa, certeza de que não devia nada a ninguém. Ela não via problema no que tinha feito. E minha mãe? Minha mãe era a peça que sempre segurava tudo. A que organizava, ajustava, mediava. E agora ela não estava ali por arrependimento verdadeiro. Ela estava ali porque o sistema que sempre a beneficiou tinha quebrado. Ela não estava triste por ter me machucado. Estava triste porque não funcionou. Olhei para ela, para minha mãe, e não senti raiva. Não senti vontade de vingança. Só uma tristeza profunda, pesada, quase silenciosa. Pelo que a gente poderia ter sido, e pelo que realmente era. Eu não gritei. Não chorei. Não trouxe uma lista de tudo que tinha engolido por anos. Também não ofereci perdão. Porque, de algum jeito, aquilo parecia uma porta aberta de novo. E eu não queria mais portas abertas entre nós. Acabou, mãe, eu disse, baixo, mas definitivo. O banco fechou. Os resgates terminaram. Segurei o olhar dela. Vocês vão ter que aprender a pagar as próprias viagens agora. O rosto dela se desfez, mas eu não deixei isso me abalar. A dor que ela sentia era consequência direta das escolhas que fez. Não era mais meu papel consertar nada. Então eu fiz a coisa mais difícil e mais necessária que já fiz na vida. Fechei a porta devagar, com intenção. Não bati. Só empurrei até ouvir o clique seco da fechadura se encaixando. Um som simples, mas definitivo. Como se uma linha tivesse sido traçada no concreto. Como se algo dentro de mim finalmente tivesse se libertado. Encostei a testa na madeira fria e fiquei ali por um instante, ouvindo os passos dela se afastando pelo corredor. E, pela primeira vez na vida, minha casa parecia realmente segura. 6 meses depois, eu fiz outra viagem de cruzeiro. Sozinha. Dessa vez, fui para as ilhas gregas. O azul do mar não era o mesmo do Caribe. Era mais profundo, quase hipnótico, como safira líquida. Passei os dias explorando ruínas antigas em Santorini e as noites no convés do navio, vendo o pôr do sol pintar o céu em tons de laranja e roxo que pareciam irreais. Levei um diário comigo e preenchi as páginas não com raiva ou mágoa, mas com observações simples sobre o mundo e sobre o lugar que eu finalmente ocupava nele. Ali, sob o céu grego, eu entendi uma coisa com clareza. Paz não vem de um pedido de desculpas. Não vem de mudar pessoas que não querem mudar. Ela vem de soltar. De deixar cada um viver com o peso das próprias escolhas. Os problemas da minha família nunca foram responsabilidade minha. Meu valor nunca esteve ligado ao quanto eu sacrificava por eles. Meu verdadeiro valor estava nos limites que eu finalmente tive coragem de construir. Quando voltei para Denver, bronzeada e descansada, havia um cartão postal na minha caixa de correio. Uma foto genérica e desbotada das montanhas. Virei. A letra era da minha mãe. Desculpa, Millie. Estamos com saudade. 1 ano antes, aquilo teria sido suficiente para me desmontar. Teria aberto todas as portas de novo. Eu teria ligado, perdoado, resolvido tudo outra vez. Mas ali, parada na entrada de casa, eu só sorri. Um sorriso pequeno. Triste. Mas calmo. Não senti raiva. Não senti vitória. Só encerramento. Guardei o cartão em uma gaveta com outras lembranças antigas, pedaços de uma vida que já não me pertencia mais. Depois disso, voltei para o quarto e comecei a arrumar a mala para a próxima viagem, um fim de semana em Moab, uma trilha nas montanhas. Pago por mim. Planejado por mim. Vivido por mim. Ao lado de pessoas que me enxergavam pelo que eu era, não pelo que eu entregava. E se você já foi a pessoa que dá tudo para a família e mesmo assim acaba deixada de lado, essa história é para você. Se você já sentiu que amor parecia uma troca, eu te entendo. Escreve aqui nos comentários se você já precisou aprender a dizer a não, porque às vezes essa pequena palavra não é egoísmo. É o primeiro limite real que a gente constrói para não se perder de si mesmo. E se essa história te tocou de alguma forma, deixa o like e se inscreve no canal.